Saudações, como é que você tá? Chegamos agora com a base da aritmética, aula 14, primeira parte de múltiplos e divisores, onde nós vamos focar nos critérios de divisibilidade. Então vamos comigo. Vamos retomar o algoritmo de Euclides que a gente já aprendeu numa das aulas iniciais, né? Então você tem o dividendo, tem o divisor, tem o quociente e tem o resto. Você ainda lembra como é o algoritmo de Euclides? O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. E o detalhe importante, esse resto sempre tem que ser menor que o divisor. Ou seja, ele sempre tem que ser menor que b menos 1. Se um número é divisível pelo outro, o resto será zero. Muito bem, Carlos. Mostra uma aplicação do algoritmo de Euclides aí. O dia 6 de agosto de 2020 é uma quinta-feira, beleza? Que dia da semana será o dia 31 de outubro de 2020? Para a gente saber, gente, primeiramente vamos ver quantos dias se passam de 6 de agosto de 2020 para 31 de outubro de 2020. Para chegar em final de agosto são 25 dias, porque de 6 de agosto para 31 de agosto são 25 dias. Setembro tem 30 dias e outubro, até o dia 31, são 31 dias. Então, gente, decorrem-se 86 dias de 6 de agosto de 2020 a 31 de outubro de 2020. Carlos, por que para saber o dia da semana eu tenho que dividir por 7? Porque você já percebeu que ao dividir por 7 volta para o mesmo dia? Por exemplo, 13 de agosto seria novamente uma quinta-feira. Então, ao dividir por 7, eu consigo encontrar quantas semanas vai dar e o que restou é os dias a mais a partir do dia de partida, que é quinta-feira. Muito bem. Então, vamos dividir 86 por 7? 86 por 7 vai dar 1. 7 vezes 1 é 7. Sobrou 1. Desceu 6. 16 por 7 é 2. 14. Restou 2. O que significa isso, cara? Passam-se 12 semanas e restou 2, ou seja, a partir da quinta-feira, o resto é os dias que você conta a partir da quinta. Ou seja, 31 de outubro de 2020 será um sábado. Carlos, gostei, viu? Carlos, mostra para mim agora quais são os critérios de divisibilidade. Minha gente, vamos lá comigo. Qual é o critério de dividir por 2 se o número for par? 24, 36. Qual é o critério para dividir por 3? O número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos resultar em um número divisível por 3. Por exemplo, 453 é divisível por 3? 4 mais 5, 9 mais 3, 12. 12 é divisível por 3. 1095 é divisível por 3? 1 mais 0 mais 9 mais 5 dá 15, que é divisível por 3. Então, esses dois números são divisíveis por 3. Carlos, qual é o critério de divisibilidade por 4? Um número é divisível por 4 quando termina em 00 ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Por exemplo, por que 300 é divisível por 4? Porque termina em 00. 456 é divisível por 4 por quê? Porque 56 é divisível por 4, dá 14. 1040 é divisível por 4? É porque 40 é divisível por 4. Divisibilidade por 5, muito fácil. Quando o último número terminar em 0 ou 5. Divisibilidade por 6, quando o número é ao mesmo tempo par e divisível por 3. 312 é divisível por 6 por quê? Porque é par e a soma dos algarismos é divisível por 3. 3 mais 1, 4, mais 2, 6. 5.214 é divisível por 6? É, porque é par e a soma dos números é divisível por 3. 5 mais 2, 7, mais 1, 8, mais 4, 12 é divisível por 3. 336 é divisível por 6? É, porque é par e a soma dos algarismos é divisível por 3. 3 mais 3 mais 6 dá 12. Gostei, cara. Divisibilidade por 8. Quando é que o número é divisível por 8? Quando ele termina em 3 zeros ou quando o número formado pelos três últimos algarismos da direita for divisível por 8. 7.000 é divisível por 8? É, porque termina com 3 zeros. 56, 104? É, porque 104 é divisível por 8, dá 13. 61, 112. 112 é divisível por 8. Percebeu? Divisibilidade por 9. Quando é que o número é divisível por 9? Quando a soma dos seus algarismos for divisível por 9.
2 mais 7, 9, dividido por 9. 2.871, 2 mais 8, 10, mais 7, 17, com 1, 18, divisível por 9. 3.006, divisível por 9. 3 mais 0, mais 0, mais 6, divisível por 9. Divisibilidade por 10, quando termina em 0. Terminou em 0, é divisível por 10. Divisibilidade por 11, raríssimo de aparecer. No entanto, eu quero comentar. Quando é que o número é divisível por 11? Quando a diferença entre as somas dos valores absolutos dos algarismos de ordem ímpar e os de ordem par é divisível por 11. Vamos a um exemplo. 84.909. Quais são a soma das ordens ímpares? 9, 9 e 8. Ou seja, primeiro, terceiro e quinto. Some aí. 9 mais 9 mais 8, 26. Os pares, segundo e quarto. 4 mais 0, 4. Faz a diferença entre eles. 22. 22 é divisível por 11? Pois é, o número é divisível por 11. Caramba, pois é, gente. Os de ordem ímpar menos os de ordem par sempre é divisível por 11. Aí o número é divisível por 11. Cara, gostei, viu? Existem outros critérios de divisibilidade. Não vou mostrar, tá certo? Agora eu quero comentar isso aqui que será decisivo em muitas questões. Divisibilidade por números compostos com fatores primos entre si. Atenção agora, gente. Vamos tentar explicar o que são fatores primos entre si. Fatores primos entre si é quando um número não pode dividir o outro. Por exemplo, 3 e 7. 2 e 11. Então, números que um não pode dividir o outro são chamados de números primos entre si. Em estudos mais avançados, é aquele em que o máximo divisor comum é 1. Então, vamos comigo. Um número será divisível por outro número nessas condições, caso seja divisível também por cada um dos fatores que o compõem. Então, por exemplo, a divisibilidade por 14, quando o número é divisível por 7 e por 2, porque 7 vezes 2 é 14. 7 e 2 são primos entre si, 7 não consegue dividir 2. A divisibilidade por 15, quando o número é divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. 3 vezes 5, 15. A divisibilidade por 24, quando é divisível por 3 e por 8 ao mesmo tempo. 3 vezes 8, 24. Carlos, poderia ser quando é divisível por 2 e 12 ao mesmo tempo? Não, porque 2 e 12 não são primos entre si. 12 é múltiplo de 2. Entendeu, gente? Ah, entendi, Carlos. Então, os dois números multiplicados, um não pode dividir o outro, né? É o que a gente chama de primos entre si. Divisibilidade por 35, quando ela é divisível por 7 e por 5 ao mesmo tempo. 7 e 5 é primos entre si. 7 vezes 5 é 35. Por 50, quando é divisível por 2 e por 25. Podia ser 5 e 10? Não, porque 10 é múltiplo de 5. Ah, entendi, Carla. A multiplicação dos números, um não pode ser múltiplo do outro. Pois é. É o que eu digo aí, ó. Entretanto, a regra não pode ser aplicada para números compostos de fatores múltiplos um do outro. 16, 2 vezes 8, não pode. Uma vez que todo múltiplo de 8 também é múltiplo de 2. Como eu já disse, os números precisam ser primos entre si. O MDC deve ser 1. Vamos usar isso daqui a pouco, tá bom? Divisibilidade com fatores primos. Muito legal, uma maneira de dividir através dessa ideia. Para que o número seja divisível por outro, é necessário observar os fatores primos do denominador, se eles são divisíveis pelos fatores primos do numerador. Vamos explicar isso. Eu quero dividir 2.250 por 18. Então, como é que eu sei que é possível essa divisão? Olha que legal. Eu peguei 2.250, fiz aqui a decomposição em fatores primos. Por 2, 1.125. Por 5, termina em 5, né? 225. Por 5, 45. Ou seja, isso me dá 2 vezes 5 ao cubo vezes 3 ao quadrado. 2, 5 ao cubo, 3 ao quadrado. 18, eu fiz aqui, ó. 18 por 2 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. Deu 3 ao quadrado vezes 2. Agora preste atenção. Você sempre tem que fazer que o de cima consiga dividir o de baixo. Quando os números são iguais, o expoente tem que ser igual ou maior. Então, 3 ao quadrado consegue cortar 3 ao quadrado. 2 consegue cortar 2. Sobrou só 5 ao cubo. Então, essa divisão dá 125. Vamos ver uma maior.
2.889.432. Se você fizer isso aqui com esse número, você vai obter 2 ao cubo, 3 à quarta, 7 ao cubo, vezes 13. 441, se você fizer, você vai obter 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então, preste atenção, vamos olhar para a parte de baixo. Se tem 7 ao quadrado, em cima tem que ter, no mínimo, 7 ao quadrado. Ó, tem 7 ao cubo, beleza. Se aqui tem 3 ao quadrado, no mínimo, no numerador tem que ser 3 ao quadrado. Tem maior, então beleza. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? 2 ao cubo repete, 13 repete, e agora vamos ver o que é que eu faço. Com 3 à quarta e 3 ao quadrado, conserva a base e subtrai, fica 3 ao quadrado. 7 ao cubo e 7 ao quadrado, 3 menos 2, 1, fica 7. Quando você desenvolve isso aqui, gente, dá 6.552, que é a divisão. Então, para saber se um número é divisível por outro, você tem que garantir que o numerador consiga dividir o denominador através dos fatores primos. Perfeito? Revisãozinha do conjunto dos números naturais inteiros vistos nas duas primeiras aulas do ano. Qual que é o conjunto dos números naturais? São os números que utilizamos para contar 0, 1, 2, 3, etc. e tal. E o conjunto dos números inteiros são esses naturais e os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Certo? Muito bem. Por que é que isso é importante a gente revisar? Porque eu quero falar para você sobre a quantidade de divisores naturais de um número. Deixa eu só subir um pouquinho mais para não cortar aqui. Tá bom, gente? Vamos falar um pouquinho sobre a quantidade de divisores naturais de um número. Para encontrar a quantidade n de divisores naturais de um número natural x, devemos fazer sua decomposição em fatores primos. Ou seja, eu faço aquilo que eu já fiz agora há pouco, né? Fatorando. Então, digamos que o número x seja 1' elevado a x, outro primo elevado a y, até outro primo elevado a z. A quantidade de divisores naturais, hein? Os positivos, eu posso encontrar sempre fazendo o seguinte. Eu pego o expoente, somo 1, do primeiro primo, do outro primo, somo 1, e do outro primo, somo 1. Isso é a quantidade de divisores naturais. Os inteiros é só multiplicar por 2, porque levaria em conta os negativos também, tá bom? Então vamos mostrar isso dentro de um exercício. Quantos divisores inteiros, cuidado, tem o número 80? Primeira coisa que você faz, decomposição em fatores primos. 80 por 2, 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Quando eu fiz 80 em fatores primos, ficou 2 à quarta vezes 5 a 1. A quantidade de divisores naturais, você já sabe. Pega o expoente, soma 1, do primeiro primo, o outro primo soma 1. Então, 5 vezes 2, 10 divisores naturais. Só que ele perguntou os inteiros. Multiplica por 2. Então, ele terá 20 divisores inteiros. Observe que eu fiz para você os 10 naturais que dividem 80. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80. Se eu considerar os inteiros, é só botar menos também, daria 20. Perfeito? Então, todos esses números dividem 80. Eu consigo encontrar a quantidade de divisores naturais por essa regrinha, e os inteiros é só multiplicar por 2. Perfeito? Gostei, viu, Carlos? Carlos, momento importante agora. Apesar da gente ter uma aula futura sobre potenciação e radiciação, eu vou adiantar para você algo muito interessante sobre divisibilidade envolvendo potências e raízes. Para que exista a raiz do número, é necessário que a decomposição em fatores primos resulte em expoentes divisíveis pelo índice da raiz. Vamos mostrar isso agora. Qual a raiz quadrada de 576? Então, o que é que você faz? Você pega 576 e faz a divisão em fatores primos que a gente mostrou agora há pouco. Se você fizer 576 por 2, e aí vai, você encontra que isso aqui é uma raiz quadrada de 2 à sexta vezes 3 ao quadrado. Preste atenção agora. Esse número aqui tem que dividir o índice da raiz, sempre. Então, 6 dividido por 2. Aí você escreve assim, ó. Atenção, adiantando já para a aula de potenciação e radiciação. Esse índice aqui você divide 2. E esse índice divide 2. Então, esse número, do jeito que está aqui, é a mesma coisa de escrever 2 elevado. Aí divide ó, o expoente dele pelo índice. 6 por 2. Pega esse aqui e divide 2 por 2. Então, isso aqui fica 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1. 2 ao cubo é 8, 3 elevado a 1 é 3. 24. De fato, 24 vezes 24 é 576.
Percebeu? Muito interessante. Aí entra aquelas questões que já é no nível top. Qual o menor número n que devemos multiplicar 80 para que eu tenha um cubo perfeito? O que é um cubo perfeito? É aquele que tem raiz cúbica. Então, gente, qual é o número que eu devo multiplicar por 80 para que ele se torne um cubo perfeito? Ou seja, elevado ao cubo. Cubo perfeito elevado ao cubo. Um número elevado ao cubo, quando ele passa para o outro lado, passa a raiz cúbica. Então, de novo, qual o menor número n que devemos multiplicar 80 para que tenhamos um cubo perfeito? Ou seja, para que eu tenha um x ao cubo, 80 deve multiplicar n. Passa a raiz cúbica. Agora eu vou fatorar o 80. 2 a quarta vezes 5 elevado a 1. Agora é um momento muito interessante. Para ter raiz cúbica, os índices de cada primo aqui tem que dividir 3. 4 não divide 3. E nem também 1 divide 3. Mas olha só o que é que eu vou fazer. Olha o que eu escrevi aqui de azul, é o que eu falei. Devemos ter uma potência de 2 que tem expoente divisível por 3. Porque 4 não é divisível por 3. E devemos ter uma potência de 5 com expoente também divisível por 3. 1 não consegue dividir 3. Assim, n deve ser composto de parcelas com potências de 2 e 5. Ou seja, eu vou ter que colocar nesse n aqui uma multiplicação de potências de 2 e de 5 para que possa dividir 3. Olha o que eu vou fazer agora. Raiz cúbica de 2 a quarta vezes 5 a 1. Aí pensa comigo. Por que eu estou colocando 2 ao quadrado? Calma. Por que o n vai ter que ser 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado? Vamos pensar comigo. Eu tenho que fazer com que a potência do 2 divida 3. Como aqui eu já tenho 4, eu vou botar um 2 para ficar 6. Ah, entendi, Carlos. Conserva a base e soma, né? 4 mais 2, 6. E aqui eu tenho 1. Para dividir 3, eu vou ter que botar um 2, porque aí fica 5 ao cubo. Entendi, Carlos. Então, Carlos, é assim, né? Você procura uma base que a soma dos expoentes divide o 3. Isso. E a outra, a soma dos expoentes divide o 3. Então, isso aqui ficaria 2 a sexta vezes 5 ao cubo. Observe, o que é que eu faço agora? 6 divide 3, fica 2 ao quadrado. 3 divide 3, fica 5. Então, x é 20. Conclusão, gente. O número n é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. X é 20 porque é o cubo perfeito. Mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou qual o número n. Eu só mostrei que tinha um cubo perfeito, né? Então, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ou seja, esse azul aqui é a resposta. O número n deve ser 100. 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 100. Observe que fazendo agora isso, 80 vezes 100, 8.000, raiz cúbica de 8.000 é 20. Ou seja, 8.000 é um cubo perfeito, porque 20 ao cubo é 8.000. Mas você não precisa se preocupar com isso não, tá, gente? Para fazer a questão é só encontrar uma maneira de deixar que a soma dessas potências do expoente 2 divida 3 e a soma das potências do expoente 5 também divida 3, tá? Que legal, hein, Carlos? Vamos a alguns exercícios da nossa aula de hoje. O nosso primeiro exercício, gente, ele diz o seguinte: em uma empresa, 2/5 dos funcionários são solteiros e 1/6 dos solteiros pretendem casar em 2021. Analisando esses dados, podemos concluir que uma quantidade possível de funcionários é. De posse do exercício, vamos lá. Seja N o número de funcionários e X o número de funcionários solteiros que pretendem casar. Então, X será 2/5 de 1/6 do número de funcionários, multiplicando 2n sobre 30, simplificando n sobre 15. Então, gente, o número de funcionários deve ser divisível por 15. Lembrando que o critério de divisibilidade por 15 nós não mostramos diretamente, mas sabemos que eu posso imaginar que 15 é uma composição de dois números primos entre si. 5 vezes 3. Ou seja, o número n de funcionários, para que possa dividir 15, ele tem que dividir ao mesmo tempo 5 e 3. Das alternativas, por tentativa, a única possível é a letra C. Por quê, professor? Porque 510 termina em 0 e terminando em 0 é divisível por 5. E a soma dos algarismos 5 mais 1 é 6. 6 é divisível por 3. É por isso que, olhando as alternativas, a única possível é a letra C.
Observe que A não pode, porque apesar de ser divisível por 5, a soma dos algarismos é 17. Aqui, apesar de 0 poder ser divisível por 5, a soma dos algarismos é 4, não divide 3. Aqui, apesar de ser divisível por 5, a soma dos algarismos dá 14, não é divisível por 3. E a E, 800, apesar de ser divisível por 5, a soma dos algarismos não é divisível por 3. Por isso que tem que ser a letra C. Tá bom? Carlos, gostei, viu? Questão número 2, direto de Pernambuco. Na nota de compra de certo produto aparece o número de unidades adquiridas e o preço total pago. O número de unidades foi 72, mas 2 dígitos do preço pago estão ilegíveis e aparece do jeito que você está vendo aí. Determine os dígitos ilegíveis e assinar o seu produto. Oxe, dá para fazer? Dá, gente. Vamos lá. O valor total pago eu não sei. Só que ele corresponde a um valor, aí eu vou colocar aqui letras nessas incógnitas. Então vai ficar A13,3B, sendo A e B os dígitos a serem determinados. De acordo com o enunciado, né, gente? O valor total que eu paguei é o número de unidades pelo preço unitário, que eu não sei qual é. Ora, x vezes 72 tem que dar isso aqui. Se eu isolar x, A13,3B divisível por 72. Então, gente, já que x é um preço que existe, ele tem que ser divisível por 72. Só que eu posso imaginar 72 como uma composição de dois números primos entre si. 12 e 6. Não, porque 12 é múltiplo de 6. 9 e 8. 9 vezes 8, 9 não divide 8. Então eu posso imaginar 72 como sendo 9 vezes 8. Ou em outras palavras, esse número tem que dividir ao mesmo tempo 9 e 8. Para ser divisível por 8, nós sabemos que os 3 últimos algarismos devem corresponder a um número divisível por 8. Então, se eu esquecer a vírgula, né, gente? 3b para ser divisível por 8, vamos observar as possibilidades. 330, 331, 332, 333. Por tentativa, você vê que tem que ser 336. Teste aí. 336 divide 8. Só é possível ter 1, né? Porque é uma divisão por 8 com 10 números. Observe se 336 divide 8. Então, B tem que ser 6, porque nenhum desses outros seria possível. Então, 6 é o B. Perfeito. O outro critério é a divisão por 9. Você ainda lembra qual é o critério da divisão por 9? A soma dos seus valores resulta em um número divisível por 9. Quando eu somar esses números aqui, já que eu sei que o último tem que ser 6, vamos ver como é que fica. A, que é o que eu quero achar, mais 1, mais 3, mais 3, mais 6, fica 13 mais A. Qual deve ser o valor de A para ser divisível por 9? 13 mais A tem que ser 18, né, gente? Ah, então A é 5. Porque se A for 5, fica 18 a soma dos números. Conclusão, gente. A é 5 e B é 6. A vezes B é 30, que é o que ele pediu. Caramba, que questão. Pois é, gente, a questão que usa muito bem esse critério da divisibilidade. E apenas uma curiosidade. Se o valor pago foi, aqui não é 5 e aqui não é 6, 513,36, se ele pedisse o preço unitário, eu poderia achar 513,36 por 72 daria R$ 7,13. Professor, por que você não se preocupou com a vírgula? Porque isso faz parte só dos centavos, tá? O que vale é o número inteiro. Eu não precisaria se preocupar com a vírgula. Então, excelente questão lá de Pernambuco. Questão número 3, também uma questão que merece toda a nossa atenção. Um grupo de pesquisadores composto por 6 médicos e seus 19 orientandos recebeu, ao final de um projeto, como bonificação, uma quantia em notas de R$100, a ser dividida entre eles de tal modo que metade fosse dividida igualmente entre os médicos e a outra metade fosse dividida igualmente entre os orientandos. Observe, gente, que eles só podem ter recebido 100, 200, 300, 400, 500, porque foi uma quantia em notas de R$100. Muito bem, cara. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a diferença entre os valores recebidos por um médico e um orientando foi, no mínimo, vamos tentar entender esse no mínimo, né? Bom, para fazer a questão, eu tenho que, seja N o número de notas de R$100, então a quantia total a ser distribuída é 100 vezes N. Os médicos vão ficar com a metade, 50N,
e todos os orientandos vai ficar com a outra metade, 50N. Então, cada médico vai receber 50N dividido por 6. E cada orientando vai receber 50N dividido por 19. Ele quer saber a diferença entre eles. Então, a diferença entre os valores recebidos por cada médico e por cada orientando é 50N sobre 6. Lembre que 50N, porque os médicos é a metade da quantia, que era 100N. Aí dividido por 6 médicos. E os orientandos 50N por 19. Tirando o mínimo entre 6 e 19 é 114. 114 por 6 é 19, vezes 50, 950. 114 por 19 dá 6, é isso? Vezes 50, 300N. A diferença entre eles, 650N por 114. Olhando para esse número aqui, gente, para que essa diferença aqui seja possível, eu tenho que pegar um N que seja múltiplo de 114. Os múltiplos de 114 são 114, 228, 342, 456. Então, vamos começar a ver as tentativas. Eu tenho que pegar o menor N possível, que ele quer a diferença mínima. Fazendo o N igual a 114, dá 650. Não pode ser a diferença 650. Sabe por quê? Porque deve ser um múltiplo de notas de 100. A N não pode ser 114. Então, vamos pegar o próximo múltiplo de 114, 228. 114 vezes 2. Fazendo a diferença, dá R$ 1.300, que é a resposta. Observe, gente, que existem outros valores de N, mas como ele quer um mínimo, o mínimo é 228, tá bom? Que é a nossa resposta, letra A. No entanto, eu quero aprofundar mais com o fato de 114 não ser um número primo. Então, se eu considerasse que 114 não é um primo e fatorasse, daria 2 vezes 57. Cortaria 2 com 2, faria a fatoração dos 650. Então, isso me daria 325N por 57. Ou seja, eu teria que achar valores de N múltiplos de 57. Se N fosse 57, aqui, ó, daria 325. Também não resolve. Se N fosse 114, eu já fiz isso agora há pouco, dá 650. Se N fosse 171, dá 975. Se N fosse 228, encontraria a mesma resposta por um outro caminho. 325 seria a primeira possibilidade para um resultado inteiro. Mas, como são múltiplos de 100, realmente bateu 1.300, questão muito interessante. Vamos agora de Enem, né? Uma loja decide premiar seus clientes. Cada cliente receberá um dos 6 possíveis brindes disponíveis, conforme sua ordem de chegada na loja. Os brindes a serem distribuídos são uma bola, um chaveiro, uma caneta, um refrigerante, um sorvete e um CD, nesta ordem. O primeiro cliente da loja recebe uma bola, o segundo um chaveiro, o terceiro uma caneta, o quarto recebe um refrigerante, o quinto sorvete, o sexto um CD. O sétimo reinicia o ciclo. Bola, chaveiro, sucessivamente. Você percebeu que lembra aquela história dos dias da semana. A cada 6 tem um ciclo, né? Pois bem, o 1000º cliente receberá de brinde uma. Então vamos ver. Os brindes repetem-se a cada 6 clientes. Se eu dividir 1000 por 6, quanto é que vai dar? Fiz a continha para você, restou 4. O que significa isso, gente? A partir do fim da repetição, eu somo 4. Olha só. Note que existem 166 ciclos de repetição na distribuição dos brindes, de modo que os 4 restantes entram no novo ciclo. Terminou o ciclo, reinicia. O primeiro é a bola, o segundo é o chaveiro, o terceiro é a caneta, quarto, refrigerante. Pouca gente sabe fazer essa questão. Ela não é difícil. É só trabalhar com a repetição e o resto é o reinício do ciclo. Do primeiro bola, segundo chaveiro, terceiro caneta, refrigerante. Tá vendo como esse assunto cai no Enem? Letra C. Quinta questão, também no Enem. Após o Fórum Nacional contra a Pirataria incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 primeiros produtos de autopeças falsificadas são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Entendi, professor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando a codificação.
1 rolamento, 2 pastilha de freio, 3 caixas de direção, 4 catalisador, 5 amortecedor. Ao final, obteve-se a sequência 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Se repete a cada 5 ou a cada 8? Parabéns, você percebeu que é a cada 8. Ó. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Aí reinicia. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Ah, Carla, entendi. Vai apresentar um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem que os produtos apreendidos foram cadastrados. Qual é a posição 2015? Vamos tentar fazer? E aí, galera, qual vai ser a resposta correta? Vamos fazer comigo? O cadastramento, como a gente viu, se repete a cada 8 itens. Eu vou dividir 2015 por 8. Quando eu faço a divisão e faço a continha, tem resto 7. O que significa isso, gente? Foram 251 ciclos de repetição e reiniciando o ciclo, vamos chegar no 7º. O ciclo começa no 5. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. E o número 3 é a caixa de direção, portanto, letra E. Gostei, viu, Carlos? Vamos à sexta questão agora da Fundação Getúlio Vargas. Um álbum de figurinhas possui 35 páginas, cada uma com 25 figurinhas, distribuídas em 5 linhas e 5 colunas. As figurinhas estão ordenadas e numeradas de 1 até 875. Neste álbum são consideradas figurinhas especiais a 7ª, 14ª, 21ª, 28ª e assim sucessivamente. A figura ilustra a primeira página desse álbum. Então você vê que as figurinhas especiais são os múltiplos de 7, né? Depois que o álbum for completado com todas as figurinhas, a última página que vai iniciar com a figurinha especial é a de número. Então ele quer saber qual é a página do álbum, a última página que vai iniciar com o múltiplo de 7. Então, vamos primeiro pensar o seguinte, quantas páginas tem o álbum, né? A última página do álbum é a 35ª. Por quê? Se eu tenho 875 figurinhas e tem 25 figurinhas por página, o álbum realmente tem 35 páginas. Então, terminando no 875. A primeira figurinha de cada página, né? É só você... Por exemplo, a última página está em 875. Se eu tirar 25 figurinhas, eu chego em 851. Então, a 35ª página começa com 851. A 34ª página imediatamente anterior vai ser 851, que é a primeira figurinha da última página, menos 25, dá 826. Isso aqui é na 34ª, a primeira figurinha. Na 33ª é a 826, que é a primeira da 34ª, menos 25, 801. E assim sucessivamente. Então você observa, gente, que por tentativa eu tenho que ver qual é o primeiro número que é um múltiplo de 7. Será que 851 divide 7? Tente aí. Não divide. 826 é um múltiplo de 7. Então, a última página que vai ter uma figurinha especial começando não pode ser a última porque é 851. Vai ser a 34ª, que é 826. Então, 34ª página começa com um múltiplo de 7. O critério de divisão por 7 é muito complexo, não compensa. É melhor fazer por tentativa. 826 divide 7. Tá bom? É só você dividir e ver que o resto deu 0. E aí, letra E. Número 7. O dono de uma papelaria comprou uma grande quantidade de canetas de dois tipos, A e B, ao preço de R$20 e R$15 a dúzia, respectivamente, tendo pago na compra o valor de 1.020. No total, ele saiu da loja com 777 canetas. Mas sabe-se que para cada 3 dúzias do mesmo tipo de caneta, ou seja, para cada 36 canetas, ele ganhou uma caneta extra, do mesmo tipo de brinde. Nas condições descritas, o total de dúzias de canetas do tipo B que ele comprou foi... Você tem que ter muito cuidado nessa questão, porque na realidade ele não pagou pelas 777 canetas, porque teve canetas de brinde. Então, para fazer a questão, observe esse detalhe muito sutil. Para cada 36 canetas, 3 dúzias, seja do tipo A ou B, ele ganha uma caneta.
Assim, o número de canetas ganhas é o resto da divisão de 777 por 36. Por que, professor? Não entendi, não. Porque a cada 3 dúzias ele ganha uma caneta. Então, se eu dividir 777 por 36, eu vou ver que eu tenho 21 pacotes de 36 canetas. E restaram 21 canetas. Então, na realidade, 21 canetas não completa 3 dúzias. Eu vou pagar, gente, pelas 63 dúzias, que são os 21 pacotes de 36 canetas. Ou seja, eu vou pagar por 63 dúzias. Essas 21 canetas não faz parte do meu pagamento. Então, a divisão por 36 ocorreu para eu saber exatamente quantos pacotes de 3 dúzias eu adquiri. Porque esse resto aqui não me interessa, que eu não paguei. Muito bem, Carlos. Sendo A quantidade de dúzias das canetas do tipo A compradas e B a quantidade de dúzias de canetas do tipo B compradas, a soma delas dá 63. Apenas uma curiosidade. Se você multiplicar 63 por 12, você vai ver que dá menos que 777. Vai dar 756. As 21 a mais. Lembra? Então você só está pagando por 756 canetas, que é 63 vezes 12. Mas ainda de acordo com o enunciado, a dúzia da caneta A custa 20 e a B 15. Então lembre que A é a quantidade de dúzias da caneta A e B é a quantidade de dúzias da caneta B. Então se eu multiplicar por R$20 as dúzias da caneta A e por R$15 as dúzias da caneta B, me dá o total de 1.020. Vamos fazer um sistema, que foi nossa aula anterior, né? A mais B é 63 e 20A mais 15B é 1.020. Vou multiplicar a primeira por menos 20 para cortar o A. Multiplicando por menos 20, menos 20A, menos 20B é menos 1.260. Somando tudo, menos 5B, conserva o maior e subtrai, e conserva o maior e subtrai menos 240. Multipliquei por menos 1, 5B igual a 240, comprei 48 dúzias da caneta B. Portanto, letra B. O perigo dessa questão é você tentar pagar o negócio que você recebeu. Por isso que eu tive que tirar as 21, né? Dava as 63 dúzias. Perigosa a questão, né? Questão número 8 da FUVEST adaptada. Uma senhora tinha acima de 30 e abaixo de 40 ações de uma empresa para dividir igualmente entre todos os seus netos. No ano, quando tinha 3 netos, se a partilha fosse feita, deixaria uma ação sobrando. No ano seguinte, nasceu mais um neto. E ao dividir igualmente entre os 4 netos, o mesmo número de ações, ela observou que sobrariam 3 ações. Nessa última situação, quantas ações receberá cada neto? Então vamos lá. Vamos chamar de N o número total de ações, que eu já sei que é o número entre 30 e 40. Na situação inicial, ela vai pegar esse número de ações e dividir por 3. E vai sobrar uma ação. Então, uma maneira de representar isso através de uma equação é: se x é o número de ações para cada um dos 3 netos, o número de ações é 3x mais 1. Você observa, gente, que os números entre 30 e 40 que deixa resto 1 quando dividido por 3 é 31, 34 e 37. Por que é fácil de perceber isso? 30 é divisível por 3, 33 é divisível por 3 e 36 é divisível por 3. Então, se eu somar mais um aqui, vai restar 1. Então, 31, 34 e 37 são as possibilidades na situação inicial. Na situação final, eu vou pegar essa mesma quantidade de ações e dividir agora para 4 netos. E ele me diz que restam 3. Os números entre 30 e 40 que deixa resto 3 quando dividido por 4 são 31, 35 e 39. 28 dividiria 4. 31 é 3 a mais. 32 dividiria 4. 35 é 3 a mais. E 36 dividiria 4. 39 é 3 a mais. Então, a possibilidade, quando eu divido por 4 para restar 3 ações, é 31, 35 e 39. Então, como o número de ações não muda, quando você compara as duas situações na divisão por 3 e por 4, o único número que consegue satisfazer é 31. Então, se foram 31 ações, dá para saber quantas ações cada um dos 4 netos na situação final vai receber.
31 é igual a 4y mais 3. 4y é igual a 31 menos 3, 28. 7 ações é o número de ações que receberá cada um dos 4 netos. A solução dessa questão através de fórmulas se tornaria complicada. Então, é uma questão perigosíssima. Então, seriam 7 ações, é o número de ações que cada neto receberia. Seria, então, na 8, letra B de bola. Tá bom? Vamos, então, à nossa questão 9, questão agora dos militares, Escola Naval. De um curso preparatório de matemática para o concurso público de ingresso à Marinha, participaram menos de 150 pessoas. Dessas, o número de mulheres estava para o número de homens na razão de 2 para 5, respectivamente. Considerando que a quantidade de participantes foi a maior possível, porém inferior a 150, de quantas unidades o número de homens excediu de mulheres? Então, para fazer a questão do melhor jeito, se tem 2 mulheres para cada 5 homens, a quantidade de pessoas é um número divisível por 7. Para fazer a questão, gente, eu só preciso procurar qual é o maior múltiplo de 7 abaixo de 150. O número é 147. Carlos, dá para saber de cabeça que é 147? Ora, 140 divide 7, né? É 147. Então, gente, se eu dividir isso em 7 partes, 147 por 7, porque tem que ser um número divisível por 7. Por quê, Carlos? Porque 2 mulheres para 5 homens dá 7 partes. Então, o número de homens vai superar o número de mulheres em 3 partes de 21. Porque, observe, ó, cada parte tem 21, né? O número de homens supera o de mulheres em 2 partes de 21. Aliás, desculpe, 3 partes de 21. Ou seja, 63 homens a mais. Se você for tentar fazer essa questão para o sistema, você vai se enrolar, porque você tem que garantir que seja divisível por 7. Melhor solução é usando a ideia do chocolate, que, aliás, é a mesma solução que eu vou usar na questão 10, nessa brilhantíssima questão da UFRN. Em uma viagem para participar de um torneio de atletismo, uma escola distribuiu seus alunos em 4 ônibus, sendo um deles com os estudantes que participarão do torneio e os outros 3 com os estudantes que irão fazer parte da torcida. No ônibus 1 vão 37 estudantes, no ônibus 2, 40 estudantes, no 3, 44 e no 4, 46 estudantes. Do total de passageiros dos 3 ônibus que transportam a torcida, a quantidade de meninas é o dobro de meninos. Como os atletas estão todos uniformizados, a direção solicitou que o primeiro ônibus a chegar para representar a escola seja o dos atletas. Para que o pedido seja atendido, o primeiro ônibus a chegar ao local do torneio deve ser o de número. Para fazer essa questão, preste atenção ao detalhe. Na torcida, existem 2 meninas para cada menino, ou seja, a quantidade de torcedores deve ser um número divisível por 3. Na questão anterior, eu tinha 2 mulheres para 5 homens, dava 7 no todo. Aqui são 2 meninas para um menino, dá 3 no todo. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Deseja-se procurar quais os 3 ônibus cuja soma dos ocupantes seja um múltiplo de 3. Por quê, professor? Porque nos ônibus das torcidas, a quantidade de meninas sendo o dobro da quantidade de meninos, o total de torcedores deve ser um número divisível por 3. O outro ônibus deve ser o dos atletas, né? Para isso, temos que analisar todas as situações possíveis. Ou seja, eu vou fazer um resumo. O ônibus 1 tem 37, o ônibus 2 tem 40, o ônibus 3, 44 e o ônibus 4, 46. Eu vou fazer todas as possibilidades. A primeira opção é pegando o ônibus 1, o 2 e o 3. Somando as quantidades dá 121. Se for divisível por 3, a torcida está nesses 3 ônibus. 121 não é divisível por 3. Na opção 2, eu peguei o ônibus 1, o ônibus 2 e o ônibus 4. Deu 123. Me diga, 123 é um múltiplo de 3? Pois bem, os ônibus 1, 2 e 4 têm que estar as torcidas, porque lá eu consigo a divisão 2 mulheres para um homem. Observe que a opção 3, se eu pegar o ônibus 1, 3 e 4, dá 127, não é divisível por 3, porque a soma dá 10. Se eu pegar a opção 4, 40, 44 e 46, dá 130 e não é divisível por 3. Então, gente, por eliminação, a única possibilidade
dos 3 ônibus das torcidas obedecer ao critério de 2 mulheres para um homem é se for divisível por 3. Portanto, o ônibus dos atletas vai ser o ônibus 3, já que as torcidas é 1, 2 e 4. Então, o primeiro ônibus a chegar é o dos atletas, 3. Questão muito perigosa, mas segue a ideia dos múltiplos e divisores. Ok? Exercício número 11. Além das informações dadas por Calvin na tira a seguir, considere que os 4 paus aos quais ele se refere correspondem a R$400. Então, vamos observar a charge. Pai, eu tive uma ideia. Talvez eu tirasse notas melhores se você me desse R$1 por cada D, R$5 por cada C, R$10 por cada B e R$50 por cada A. Eu não vou te subornar, Kelvin. Você deveria tirar boas notas para o seu próprio bem. Droga, eu pensei que ia ganhar 4 paus molinho. Supondo a ideia de Calvin aceita por seu pai e contabilizados todos os conceitos que ele obteve ao longo do ano em que foi feita a proposta, observou-se que o número de conceitos D era 5 vezes os de B. O número de conceitos C excediu o de A em 10 unidades. Nessas condições, se a quantidade de conceitos de A que Calvin tirou era um número par, então, para obter exatamente os 4 paus por ele pretendidos, o total de conceitos B que ele tirou era um número primo, maior que 17, quadrado perfeito, ímpar, menor que 10. Para fazer a questão, vamos com calma. Foi dito que cada conceito A, Kelvin ganha 50. Cada conceito B, R$10. Cada conceito C, R$5. E cada conceito D, R$1. Então, o número de conceitos A, chamando de A, o que ele ganha de dinheiro é para cada conceito A, R$50, 50A. Para cada conceito B que ele tirar, 10B. Para cada C, 5C. E para cada D, R$1, 1D. Somando tudo, tem que dar os 4 paus que o enunciado disse que é 400. Então, eu tenho que 50A, mais 10B, mais 5C, mais 1D é 400. Foi dito ainda no enunciado que o número de conceitos D era 5 vezes o de B. E também foi dito que o número de conceitos C era o número de conceitos A mais 10. Então, vamos substituir o D e o C na equação 1. Substituindo 2 em 3 em 1, eu vou ter 50A mais 10B mais 5 vezes. Quem é C? A mais 10 dentro do parênteses. E quem é D? 5B. Vamos fazer a continha. 50A mais 10B, distributiva 5A, 50 mais 5B, igual a 400. Vamos ajeitar isso aqui, né, gente? Ajeitando, voltando aqui, 50A mais 10B mais 5A mais 50 mais 5B é 400. 50A com 5A é 55A. 10B com 5B é 15B. E esse 50 eu vou passar para o outro lado. Então, 55A mais 15B é igual a 350. Como ele quer saber B, eu vou isolar B. 15B é 350 menos 55A. Então, B é igual a 350 menos 55A dividido por 15. A questão disse que A era par. Então, o número de conceitos B tem que garantir o número divisível por 15. O melhor jeito de fazer é por tentativa, gente. Se A é par, vamos ver todas as possibilidades para A par que garanta que seja um número divisível por 15. Então, lá vou eu. Se A for 0, vamos substituir aqui. 350 menos 55 vezes 0 sobre 15. Isso aqui vai dar 0. 350 por 15 não é um número inteiro, porque o número de conceitos é um número inteiro. Não pode ter vírgula. Se A for 2, 350 menos 55 vezes 2 por 15. É por tentativa mesmo, viu, gente? A é par. Então, dá 240 por 15, bateu. 16. B deu o número inteiro. Eu não vou continuar, porque senão teria 2 respostas, né? Mas se você continuasse fazendo A igual a 4, A igual a 6, A igual a 8, você viria que nenhuma delas dá o número inteiro. Então, por eliminação, A tem que ser 2 conceitos A, o que garante que B tem que ser 16, para que possa dividir por 15. Portanto, letra C, B é um quadrado perfeito. Ok, gente? Vamos então à nossa questão 12. Exercício 12, Carla. Por que x não pode ser x? Porque ele sempre tem que ser igual a alguma coisa. Muito bem. Seja o par ordenado A e B, em que A e B são números inteiros positivos. Uma solução da equação mostrada na tira acima. Em quantas das soluções a soma A mais B é o número primo compreendido entre 15 e 30?
Você está vendo que no quadro está escrito que 2x mais y é igual a 30. E ele diz que a solução da equação é A e B, ou seja, x é A e y é B. Ele quer saber em quantas dessas soluções essa soma é um número primo compreendido entre 15 e 30. Então vamos devagar. Se A e B é a solução, com A e B números inteiros e positivos, e é a solução da equação 2x mais y igual a 30, x é A, y é B. Então vou isolar B. Isolando B, 30 menos 2A. Galera, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou atribuir valores para A. Se A for 1, 30 menos 2 dá 28. A mais B é 29. A soma A mais B está entre 15 e 30? Perfeito. Se A for 2, B é 26. A soma dá 28. Não é um número primo, porque 28 é divisível por 2. Se A for 3, substituindo aqui, dá 24. A soma deles dá 27, não é um número primo. Se A for 4, B é 22. A soma dá 26, não é primo. Se A for 5, B dá 20, 25, não é primo. Se A for 6, dá 18, dá 24, não é primo. Se A for 7, B é 16. A soma dá 23. É um primo entre 15 e 30. Se eu vou até o ponto de chegar em B igual a zero, a gente vê que existem 4 soluções para a soma A mais B que resultam em um número primo entre 15 e 30. Observe que a partir daqui ficaria um número menor que 15 e tem que ser entre 15 e 30. Portanto, existem 4 possibilidades para o par B. 1 e 28, 7 e 16, 11 e 8 e 13 e 4. Mais uma questão que só pode ser feita por tentativa, como aquela do Kelvin, tá bom? Então, 4 possíveis soluções. Questão número 13. Um número natural n é formado por 2 algarismos, cuja soma é igual a 9. A diferença entre esse número e o número que se obtém invertendo-se a ordem de seus algarismos é 27. A quantidade de divisores inteiros de n é. Então, muito cuidado com questão desse tipo. Essa questão envolve o conceito de posição relativa. A gente viu isso no comecinho lá da aula 2. Quando temos um número de 2 algarismos, por exemplo, se n for 47, na realidade isso é 4 vezes 10 mais 7, porque 4 é uma dezena. A dezena é multiplicada por 10, que é o seu valor relativo. Dessa forma, quando eu digo que o número é A vezes B, na realidade, 10 vezes A mais B. Porque esse A aqui é uma dezena, ele deve ser multiplicado por 10. Então, n é igual a 10A mais B. Se eu inverter a ordem dos algarismos desse número, de AB, eu passo a ter BA, que é o que o enunciado disse. Então, de acordo com o enunciado, um número menos a inversão deles tem que dar 27. Aí olha o detalhe. AB é 10 vezes A mais B. E BA é 10 vezes B mais A. E tudo isso tem que dar 27. Então, gente, 10A menos com mais dá menos. 10A menos A é 9A. B menos 10B menos 9B. Isso tem que dar 27. Colocando 9 em evidência, fica dentro do parênteses A menos B. Passo 9 dividindo, Carlos. A menos B é 3. Do enunciado, foi dito que a soma dos algarismos de número n é igual a 9. O enunciado disse isso, que A mais B é 9. Então agora, gente, vamos fazer o sistema. A menos B é 3 e A mais B é 9, para a gente encontrar A e B. Fazendo isso, A menos B é 3 e A mais B é 9. Utilizando o método da adição, última aula, somando tudo, 2A igual a 12. A igual a 6. Porque o 2 passou dividindo. Então, substituindo agora na segunda, que é mais fácil, né? C mais B é 9, B é 3. Ou seja, A é 6 e B é 3. Ele pediu o número de divisores natural desse número AB, ou seja, A6 e B3 é 63. Como é que eu acho o número de divisores naturais de 63? Faltando a nossa teoria, decomponho, né? 63 por 3 é 21, por 3 é 7, por 7 dá 1. Então, 63 vai ser 3 ao quadrado vezes 7 elevado a 1. Como é que eu encontro o número de divisores natural de uma decomposição em fatores primos, gente? Soma 1 a esse expoente e soma 1 a esse outro aqui. 2 mais 1
vezes 1 mais 1, 6 divisores. Os divisores inteiros levam em conta os números negativos, que dobraria essa quantidade de divisores naturais, como a gente já viu. Seriam 12. O que a questão pediu? A questão pediu o número de divisores inteiros. Então, quando você acha o número de divisores naturais, que é 6, os inteiros você multiplica por 2. Nesse linkzinho aqui do YouTube, você tem uma maneira de encontrar todos os 12 divisores desse número sem precisar fazer por tentativa, tá bom? Deixo para você dar uma analisada aí no canal. Então, letra D, 12, que ele pediu o número de divisores inteiros. Questão número 14, Enem, ó. Veja os algarismos. Não há dois que façam o mesmo ofício. 4 é 4 e 7 é 7. E admire a beleza com que um 4 e um 7 formam essa coisa que se exprime por 11. Agora, dobre 11 e terá 22. Multiplique por igual número, dá 484 e assim por diante. Então, ele pegou dois números, 4 e 7, gente, e foi fazendo alguns mecanismos aí, né? No trecho anterior, o autor escolheu os algarismos 4 e 7 e realizou corretamente algumas operações, obtendo ao final 484. Então, a partir dessa ideia, um professor de matemática solicitou aos seus alunos que escolhessem outros dois algarismos e realizassem as mesmas operações. Em seguida, questionou sobre o número que foi obtido com esse procedimento e recebeu 5 respostas diferentes. Então, o professor pediu para os alunos fazerem e recebeu essas 5 respostas. Quais alunos apresentaram respostas corretas, obedecendo ao mesmo princípio utilizado nas operações matemáticas do autor? Então vamos seguir o que é que ele fez? Quais são as etapas? Quando ele pegou um 4 e outro 7, ele formam essa coisa que se exprime por 11. Então eu vou chamar o primeiro de x e o segundo de y e eu vou fazer x mais y, assim como ele fez 4 mais 7 e 11. Aí depois o que foi que ele fez? Ele dobrou o 11. Então, como o meu é x mais y, eu vou dobrar 2 vezes x mais 11. Depois, ele multiplicou por igual número. Então, eu vou pegar isso aqui, gente, e multiplicar por ele mesmo. Atenção! 2 vezes x mais y multiplicado por ele mesmo é elevar ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Isso aqui é x mais y ao quadrado. O que é que você conclui, gente? Por incrível que pareça, este número aqui é um múltiplo de 4, porque isso aqui dá sempre um número inteiro ou natural. Multiplicado por 4 dá sempre um múltiplo de 4. Então, gente, o resultado tem que ser um múltiplo de 4, utilizando essas operações. Observando os 5 alunos, dos 5 números, apenas 2 são divisíveis por 4. Porque para ser divisível por 4, você lembra, os dois últimos algarismos devem ser divisíveis por 4. 21 não é, 42 não é divisível por 4, porque dá 10,5, não tem lógica. 24 é divisível por 4. 25 não é, né? É ímpar. E 84 é divisível por 4. Então, apenas os alunos 3 e 5 fizeram as operações corretas, portanto, letra A. Questão muito perigosa, mas seguiu aí a ideia, né? Pega dois números, multiplica por 2, eleva ao quadrado. Quando ficou multiplicado por 4, é porque o número tem que ser divisível por 4, ok? Questão número 15. Considera a função definida no conjunto dos números naturais em reais, cuja lei é dada por 616 vezes n. Suponha que n igual a A é o menor valor natural, tal que FA é o quadrado de algum número natural. Então é correto afirmar que A é divisível por 3, a soma dos algarismos de A é 45, A é um número ímpar, ou o produto dos algarismos de A é 20. Então vamos lá comigo. Pelo enunciado, gente, ele quer saber o número natural procurado, de modo que ao multiplicar por 616 dê um quadrado perfeito, né? Então, x ao quadrado tem que ser 616 vezes n. Eu já fiz isso lá na teoria do cubo, então vamos repetir aqui. X vai ser, se é ao quadrado, é raiz quadrada de 616 vezes n. Vamos fatorar o 616. Quando eu faço isso, está aqui de lado. 2 ao cubo vezes 7 vezes 11 vezes n. A gente já sabe, gente, que esses números têm que dividir 2. Então, como aqui tem 2 ao cubo, eu tenho que dar um jeito desse n aparecer um 2 para completar e ficar 2 à quarta. A mesma coisa para o 7 e a mesma coisa para o 11.
Ou seja, n tem que ser expoentes que ao somar com 3, no caso do 2, ao somar com 1, no caso do 7, e ao somar com 11, no caso do z, consiga dividir por 2. Os mínimos valores para isso, porque ele quer o mínimo, seria x igual a 1. Por quê? Porque se eu fizer x igual a 1, atenção, fica 2 à quarta, né? Se eu fizer y igual a 1, fica 7 ao quadrado. 1 mais 1, 2. E se eu fizer z igual a 1, fica 11 ao quadrado. Então, lembre-se, é uma raiz quadrada. Os expoentes que vão completar aqui esse base 2, base 7 e base 11 tem que ser números pares. Se eu agora tiro de dentro da raiz, né, gente? Ó, 4 dividido por 2 fica... O n tem que ser só 2, porque x é 1. Atenção, x é 1. Porque aí, se x for 1, consegue. Y é 1 também, porque 1 com 1 dá 2. E z é 1, porque 1 com 1 dá 2. Então, gente, o menor valor de n possível é aquele que fica 2 elevado a 1, 7 elevado a 1 e 11 elevado a 1. Ou seja, o menor valor de n possível é 154, que é exatamente as potências de 2 que conseguem complementar para tirar da raiz. 154, letra D. Ele quer saber sobre o número A. A é divisível por 3, ou seja, a soma dos algarismos dá 10. Não é divisível por 3. A soma dos... N é o A, viu, gente? Só para deixar claro, né? Eu chamei N, eu chamei de A. A soma dos algarismos é 45. 1 mais 5, 9 mais 4, 20. Não. A é um número ímpar? Não. Termina em 4, que é par. E a letra D. O produto dos algarismos de A é 20, ó. Ou de N, né? 1 vezes 5 vezes 4, 20. Portanto, letra D. Perfeito, gente? Exercício 16, para a gente encerrar, vamos lá. O menor número inteiro positivo n pelo qual se deve multiplicar 1188 para se obter o número divisível por 504 é... Minha gente, 1188, fatorando, dá 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 11, vezes n. 504, fatorando, é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 7. Galera, qual é a ideia? O número de cima sempre tem que ser maior que o de baixo. 2 ao cubo, eu tenho 2 ao quadrado, então eu boto 2, porque aí fica 2 ao cubo, corta 2 ao cubo. 3 ao quadrado, em cima já está maior. 3 ao cubo maior que 3 ao quadrado, beleza. 11 já está em cima, então não precisa se preocupar com a parte de baixo. Olha o 7 aqui, tem que botar 7. Então, entenda, gente, o número de cima sempre tem que ser maior que o de baixo. Como aqui tem 11, não precisa ter 11 aqui embaixo. Então, 2 e 7. N é 14, então. Porque na hora em que eu faço 2 aqui, fica 2 ao cubo, corta com 2 ao cubo. Se eu faço 7 aqui, corta com 7. Então, o menor valor de N é 14, para conseguir dividir. Portanto, se N é 14... Alternativa C, N está entre 10 e 20. E aí, depois eu fiz a conta e vi que o número multiplicado por 14, a resposta daria 33. Mas não foi isso que ele pediu. Ele só queria saber qual era o número inteiro positivo N, que ao multiplicar por 1188, consiga dividir 504. Perfeito? Então, um grande abraço para você. Sucesso. Nos encontramos na aula 15.